Lá dentro é a escola verdadeira da rua. Quem disse que o Estado não é criminoso? Quem disse que o Estado não é uma facção criminosa? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Primeiramente, a gente precisa pensar quem é esse jovem. Não estamos falando de qualquer jovem, né? São jovens, na sua maioria negros, pobres, né? E já tem um histórico de exclusão, a sua família já é excluída há muitos anos. Então, não é qualquer jovem, né? São específicos, existe uma classe, uma cor específica. Esse jovem, ele é um jovem negro, ele é um jovem vindo da periferia, ele é um jovem vindo de uma cultura que não é assistida e que não entra no debate, né, das políticas de um modo geral. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. É um projeto político, né, de racismo. Então ele sofre uma rejeição, né? A família sofre uma rejeição o tempo todo. Cabral descobriu o Brasil, segundo a história, na Bahia. E a Bahia foi o último espaço do Brasil a ser independente. E nesse período, o que é que aconteceu? A educação tradicional não conta. Porque se contar, qualquer pessoa vai entender que quem fez a independência do Brasil foram negros, africanos, liderados por mulheres. Após a abolição da escravatura, seria inadmissível um preto ter o mesmo lugar que um branco. Então a ciência vem para dizer que o negro é inferior ao branco por uma questão de biologia. Para mim a escravidão ela não acabou, ela ainda continua, né, utilizando outras estratégias, né? A corrente hoje não está mais no pescoço nem no braço, mas está na mente. Pouca coisa mudou, o responsável pela nossa tragédia não assimilou que para mudar é necessário mais que discurso. Aquela vida de ostentação, por um momento ela acaba subindo para nossa mente. Às vezes você sai na rua, vê um amigo bem vestido, com carros, mulheres. Também fui um jovem vim da periferia e meus pais também foram pobres, não teve muitas condições. E aí naquele momento que você pede uma coisa a seu pai não tem para te dar, sua mãe não tem. E aquilo vai entrando na cabeça. Como a gente jovem, a gente, por faltar um pouco de experiência, a gente procura as coisas mais fáceis. Eu falo assim por mim que eu procuro as coisas mais fáceis. O cara só é o indivíduo se ele consumir tal produto. E aí ele puxa o adolescente e ele não tem as oportunidades. Porque quando ele vai procurar um emprego, no shopping dizem a ele, subjetivamente, não, você aqui não pode trabalhar porque você é um jovem negro de periferia. O lugar que você mora, geograficamente, é violento. Então você é um indivíduo violento. Então eu não quero você aqui. Para eles a gente somos ladrão ou quer fazer alguma maldade. Ele não pensa que a gente pode ajudar, fazer algo, né? Ele não pensa como a gente pensa. Não dá oportunidade, então... Quando ele passa a ser um adulto assaltante, um adulto criminal, a referência que é oferecida para o indivíduo de uma comunidade é um traficante. Quem tem o maior poder aquisitivo na comunidade. Porque essas pessoas vêm de lugares de muita vulnerabilidade, né? Onde só há, por exemplo, igrejas e bares. Eu posso sair daqui e ir para o teatro. Eu posso sair daqui e ir para o cinema. Eu tenho meu carro para isso. E quem não tem? O metrô acaba à meia-noite. E às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para o metrô. Como é que ela pode ir no Teatro Castro Alves, acabando 11h30, vai pegar o metrô que horas? 5 horas da manhã? Então a própria estrutura social, até de modo econômico, estético, porque se eu não tiver um sapato eu não entro em vários lugares, favorece com que as pessoas não tenham acesso às benesses culturais. Existe uma estrutura preparada para isso. A gente precisa ter esse pensamento crítico, esse olhar crítico para essas questões. Quem é esse indivíduo? Ele não é nada para a sociedade. Ele não
Simplesmente ele é um indivíduo que veio ao mundo, está no mundo, mas não tem função no mundo. Então, o único lugar que ele se encaixa é na criminalidade. Sem corte, liga filmador e desliga o holofote. Se quer me ouvir, permaneça no lugar. Primeiro, por exemplo, as primeiras políticas públicas, as políticas públicas que têm mais preferência, né, que são primárias, são as políticas públicas que dizem respeito à criança. Então, qualquer outra enfermidade que apareça será inferior a esse dever que a gente tem com a infância, certo? Se falar sobre as políticas públicas, eu pensaria na educação. Em primeiro lugar, investimento pesado em educação, distribuição de renda, né? Distribuição de terra, reforma agrária. Então a gente precisa pensar como base. Salvador não tem uma política para a juventude. O estado da Bahia também não tem. O governo não chama para si essa responsabilidade de formar um jovem sadio, um jovem socialmente integrado para se tornar um adulto produtivo. Um menininho de 10 anos achou o presente, era de ferro, com 12 balas no pente, e o fim de ano foi melhor pra muita gente. Eles também gostariam de ter bicicletas, de ver seu pai fazendo Cooper, tipo... Os mesmos acessos que os economicamente favorecidos têm, esses jovens, né, que são economicamente discriminados, eles precisam ter os mesmos acessos. Dando os mesmos acessos, se continuar, a gente vai pensar, né, o que é que está levando a isso. Mas enquanto não tiver acesso, então é muito complicado a gente pensar em outras coisas. Mas tem que ter acesso. Você sai, você procura empregos, é uma coisa já mais difícil para você da periferia encontrar. Os nossos deputados também, presidente, eles olham mais pelo lado deles, eles não olham muito por nós. Se criasse assim um projeto para a melhora da periferia, assim, eu falo em geral, eu creio assim que daria uma boa melhorada e boa parte dos jovens que hoje em dia se envolvem no mundo do crime. O menino negro que nasce no lugar do menino branco, na mesma comunidade, tem as mesmas possibilidades? Não tem. E nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o gargalo da alfabetização. Porque a criança não é bem alfabetizada, ela não garante o cognitivo para entender um texto a partir de uma leitura, porque a escola não trabalha com essa construção do cognitivo. A escolaridade está baixando muito. Nós tínhamos na faixa de 80%, agora a gente já alcança, né, mais de 90%, o ensino fundamental incompleto. Eu acho que deveria ser formação política crítica para esses jovens, né? Uma formação onde eles possam pensar essa estrutura racista, né? que gera uma série de sofrimentos para eles, não só para eles, mas como para a família. Aí a gente vai ver, por exemplo, é óbvio que tem crianças, adolescentes, que passam pelo processo ressocializador e realmente tiram alguma coisa disso, mas eles são resilientes. Então olha como o fulaninho conseguiu sair dessa criminalidade, vamos dizer assim. Olha como ele é uma pessoa boa, hoje só depende de você. Isso é massa, mas também pode ser muito perigoso, porque a gente esquece de pedir para o Estado o que é dever dele, principalmente segundo a Constituição. Tivesse alguém mesmo a fazer pelo povo, tivesse mais uma chance de estudo, tivesse bolsas, um curso básico, um curso técnico, grande parte aí da população não estaria se perdendo hoje em dia nesta vida. Distanciamento provocado pelo preconceito, como se nascer aqui fosse um defeito. Não é parte do destino que você... O meu ato foi um homicídio, realmente. Foi um homicídio. Acabei sendo preso, me botaram dentro de uma salinha e me agrediram. Depois de me agredir, me mandou ficar de cueca. Fiquei de cueca para me mandar pra sala e aí... a cela, me levaram para conversar com o juiz de cueca ainda. E de lá me desceram pra cela. Prendeu eu e meus parceiros. No momento que a gente estava assaltando, a gente foi preso em flagrante, no Iguatemi. Foi levado pelos policiais da 35. Fiquei na 35, depois passei por DAI, no ano de 2007 para 2008.
Quando vem a sentença, ele é encaminhado para um espaço que não é humanizado, que não é adequado, que não tem uma preparação especial dos profissionais. Porque é preciso compreender que a medida socioeducativa é diferente da pena que é aplicada ao adulto. A pena que é aplicada ao adulto, ela tem um tempo certo e no caso do sistema socioeducativo, a gente não tem essas previsões. Ela não compõe um prazo certo. Assim, se o adulto mal compreenderia essa incerteza de tempo, quanto mais, né, um adolescente que não sabe se aquele cumprimento serviu para uma progressão de regime, por exemplo. Nós temos adolescentes que são portadores de transtornos mentais, né, e que não tem em nenhum lugar do estado da Bahia que receba esses adolescentes. Então, assim, não é que uma coisa seja mais falha, tudo vai sucessivamente falhando. Penso no que diz nossa bandeira, fica em dúvida. O que será que eles acham de nós? Que não sabemos falar, que não sabemos... Se uma criança ou um adolescente está fora do processo educativo, a culpa é da sociedade em primeiro lugar. A gente precisa acabar com essa onda de a sociedade, o sistema. Nós somos sociedade, nós somos sistema. Porque senão, parceiro, a gente vai ficar sempre esperando do outro fazer. E eu ficar esperando o outro fazer é confortável, né, mano? Então a gente precisa sair dessa zona de conforto, somos nós. Nós temos que fazer, cada um de vocês aqui, ó. De certo modo, a gente precisa entender que a criança e o adolescente carrega não só a dor de sua família, mas a dor de todo um país. É um sintoma de todo um país que ainda não resolveu as suas questões históricas. Isso é preciso ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Também é mais um risco ficar colocando a culpa na sociedade, né? Ficar falando de um sistema que é corrupto e a gente não faz nada para isso, né? A mídia, ela tem um peso muito grande, né? Ela acessa com uma grande facilidade. Ela é responsável também, né? Por toda forma de exclusão, né? Por toda forma de racismo que existe, né? Ela é perversa, ela é pensada por pessoas, né? Inclusive quando ela coloca para passar na novela, nas propagandas, um padrão específico, né? de beleza, né? Mulheres loiras brancas, né? Com silhuetas bem definidas, homens brancos, malhados, né, com os seus músculos também definidos, né? Então a maioria da população negra não consegue se enxergar nessas mídias, né, nesses veículos de informação, né? Não consegue se ver nas novelas. E quando se vê, são colocados, né, em minoria, né, e em papéis, né, de subalternos. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Por que essas mídias ficam expondo os nossos jovens que são presos, né, na delegacia? Né? Por que a mídia faz isso com eles e não com os outros jovens? Né? Por que ela dá ênfase a essas coisas? Qual é a intenção dela em fazer isso? Em colocar esses jovens na mídia assim, né? Nesses programas sensacionalistas. Isso é perverso, né? Isso faz parte do racismo científico, né? Onde tem produções acadêmicas e científicas que contribuem para essas questões, né? Então a gente precisa pensar na estrutura, né? Pensar no racismo estrutural.
Por mais que eu tenha espírito de mudança, vejo contradições que me causam desesperança. Cansa. Tem que estar atento a todo momento. Que a cadeia vai violar, matar. No dia que você vacilar, eles te pegam. É um lugar de onde o filho chora, mas não vê. Mas lá de fora é uma maravilha, mas lá dentro, só quem sabe é quem passa. A ameaça lá é constante. Eu mesmo sou ameaçado de morte. Eu fui ameaçado de morte dos grandes perigosos aqui da Bahia. Né? A cabeça foi ferida. Mas Deus é grande, alguns já foram embora. Acho que tem alguns aí que estão na cadeia grande e continuam fora de passar. Quando eles dizem que pega, eles pegam, de fato. Né? A gente já começa a falhar também da falta de preparação das pessoas que trabalham no sistema socioeducativo. A gente precisa entender que quem cuida também precisa ser cuidado. Os cursos que é ofertado, na minha época era 6 meses. O curso que é ofertado hoje é 7 dias, é primeiro. Não aprendi nada. E aí o que a gente faz? A gente traz profissionais que a gente não capacita, não aprimora, não apresenta a dinâmica, não faz fazer diferente. Olha, as unidades, ela tem lá suas mazelas, né? Pode sim melhorar muito. Agora o problema desse melhorar é que eu não acredito mais. Um lugar insalubre, muito sujo. Os meninos, você vê os meninos sujos, fedendo. Recentemente aí, na unidade, encontraram 250 gramas de maconha prensada. Aí eu te pergunto, quem foi que trouxe? Porque tem a revista. Quem foi que trouxe? Infelizmente, foi o socioeducador. Lá diz que bota uma área de lazer, não é área de lazer. É a área do ponto da droga deles, dos carcereiros que estão lá dentro. Nós tivemos a denúncia de que o sócio-educador estava portando arma dentro da unidade. É uma denúncia muito grave. Portar arma no sistema socioeducativo não colabora em nada para a ressocialização ou socioeducação de um adolescente. Um dos adolescentes, que ele matou um policial. E aí, na hora de passar o plantão, entrou em briga corporal com outro adolescente. No que a gente entrou, o que aconteceu? Viu mais de 30 para cima da gente. Eu te pergunto, a gente tem que separar pedindo com licença ou infelizmente a gente tem que usar a força? Onde eu estou, eu vou citar só 2. E não foi ninguém que me falou, não. Eu vi. O traficante mandava, ele ia fazer a execução. Ele cobrava as dívidas. E como pagamento, ele tinha que arrancar um pedaço do corpo e mostrar ao traficante. Tipo, uma orelha, um dedo, uma língua. E não é mentira. Tá, ó, tranquilo na unidade. Mas é homicida, é assassino. O outro matou 2 pessoas, um foi com motosserra, o outro foi a machadada. Hoje em dia está passando por psicólogo porque está vendo coisas. As pessoas que ele matou, ele disse que está vendo, está chamando ele. A gente tem que ficar saindo para levar para o psicólogo, porque, como o sistema diz que ele é santo, né? E santo não tem nada. Por mais que eu tenha espírito de mudança, vejo contradições que me causam desesperança. Cansa. Lá dentro a lei é muito rígida, muito crítica. Eles exploram muito, pega muito pesado. A pessoa tem que dormir de cueca, não dorme de short. Fica dentro de uma cela, não é de um quarto. Lá você tem que dormir mesmo de homem, sentindo calor de homem, em uma cela apertada, não tem nem espaço. Dorme no chão sem lençol, sem nada, como um gato e cachorro. Para fazer as suas necessidades, que seria um buraquinho desse tamanho. Não dá para viver dentro de uma cela. Lá eles não gostam, não fazem amizade com ninguém. Eles dizem que ladrão não merece amizade de ninguém. Ladrão tem que morrer. Eles não aconselham ninguém. Aí eles jogam você dentro da cela lá e tiram quando você bem. Quando eles bem, acham que tem que te tirar. Lá não ajuda a nada. Lá só faz você virar mais bicho. Bicho e bicho, cada vez mais bicho.
Vamos esquecer esse negócio dessa casa aí, que essa casa aí é a casa endemoniada, vamos se falar. Porque eu passei por lá, velho, eu vi miséria, muitas misérias. Nada que eles fez não me fez mudar, porque eu fiquei 4 anos, não foi 4 dias. Não tive visita, 4 anos fechado sem visita. Aí que a tristeza bateu, que eu fui pra Solitária. Eu que pedi pra ir pra Solitária. Lá dentro é a escola verdadeira da rua. Eu não tive família. Eu tenho mãe e tenho pai, mas nenhum deles estão do meu lado. Minha mãe mesmo, ela só quer me levar pra casa se eu parar de fumar as drogas. Não é. Ela tem que entender que a abstinência existe, a psicose existe, a prisão das drogas existe. Com 9 anos o menino me bateu no Gravatar pra tomar uma maconha minha. E eu andava com faca, não pra roubar, porque eu nunca roubei, mas pra me defender, que eu tinha medo dos moradores de rua, porque eu via eles brigando direto. Pra mim todos eles eram diferentes, era violento. Então eu andava com a faca pra me proteger. Foi quando esse cara tomou minha maconha, ele mais outro, fui pedir os dois. De 10, por exemplo, se um se responsabilizou foi muito, os outros 9 ou tá morto ou tá preso. Na minha concepção, infelizmente, daqui para frente é cada vez pior. A gente sempre tira a nossa responsabilidade, né? Por exemplo, vocês já se perguntaram o que é que você está fazendo por isso? O que é que eu fiz hoje, por exemplo? Lá não ajuda a nada, lá só faz você virar mais bicho. Bicho e bicho, cada vez mais bicho. Realidade da vida que o bagulho é doido. Realidade da favela que o bagulho é doido. Se passar de 18, é muito fácil vir aqui me criticar. A sociedade me criou, agora manda me matar, me condenar e morrer na prisão. Virar notícia de televisão. Seria diferente se eu fosse Mauricinho, criado a sustagem em Leitinho. Colégio particular, depois faculdade. Não é essa a minha realidade. Sou caboquinho comum, com sangue no olho, com ódio na veia, soldado do morro. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou, mas o marginal. Eu tenho uma 9 e uma HK, com ódio na veia, pronto para atirar. Feio, esperto com uma cara de mal. A sociedade me criou.